A história dos impostos no mundo. Uma visão geral. Já se perguntou de onde vem o dinheiro para construir estradas, escolas e hospitais? A resposta está nos impostos. Vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar a história dos impostos, desde as primeiras civilizações até os complexos sistemas tributários de hoje. As primeiras formas de impostos surgiram com as primeiras civilizações organizadas. No Egito Antigo e na Mesopotâmia, os impostos eram frequentemente pagos em espécie, ou seja, com bens e serviços em vez de dinheiro. Imagine camponeses entregando parte de sua colheita de trigo ou cevada ao faraó ou ao rei. Esses tributos em alimentos, animais ou trabalho eram essenciais para sustentar o governo e financiar projetos públicos. A cobrança estava diretamente vinculada à produção agrícola, refletindo a base econômica dessas sociedades. Os camponeses pagavam uma parte significativa da colheita ao governante, garantindo o sustento da elite e a manutenção da infraestrutura. Este sistema, embora rudimentar, lançou as bases para os sistemas tributários futuros. Na Grécia Antiga, os impostos se tornaram mais complexos e diversificados. Diferentes tipos de tributos foram implementados, incluindo impostos sobre a propriedade, o comércio e a renda. A democracia ateniense, um dos primeiros exemplos de governo participativo, era financiada em grande parte pelos impostos pagos pelos cidadãos. Esses impostos eram usados para financiar serviços públicos, como a construção de templos e a manutenção de exércitos, bem como para pagar os salários dos funcionários do governo. Os cidadãos atenienses entendiam que pagar impostos era uma responsabilidade cívica essencial para o funcionamento da sua sociedade. Este sistema demonstra uma evolução significativa em relação aos impostos em espécie das civilizações anteriores. Durante a Idade Média, a cobrança de impostos era frequentemente realizada por senhores feudais. Os servos, que trabalhavam a terra dos senhores, pagavam tributos em troca de proteção e justiça. Esses tributos podiam ser pagos em trabalho, em produtos agrícolas ou em dinheiro, dependendo das necessidades do senhor feudal. Além dos tributos feudais, a Igreja Católica também cobrava dízimos, um imposto religioso que correspondia a 10% da renda ou da produção. O dízimo era usado para sustentar a igreja, construir catedrais e financiar obras de caridade. Este período demonstra uma descentralização da cobrança de impostos, com múltiplos atores envolvidos. Com o desenvolvimento do comércio e das cidades, os sistemas tributários se tornaram mais sofisticados. Na Europa, a partir do século XIV, os impostos sobre o consumo começaram a se tornar mais comuns. Exemplos desses impostos incluem taxas sobre o vinho, o sal e outros bens de consumo. Além dos impostos sobre o consumo, também foram introduzidos impostos sobre a renda e a propriedade. Esses novos impostos refletiam a crescente importância do comércio e da indústria na economia europeia. A diversificação das fontes de receita permitiu aos governos financiar projetos mais ambiciosos. A Revolução Industrial e a formação das nações-estado no século XIX levaram a uma expansão significativa dos sistemas tributários. Os governos começaram a cobrar impostos sobre uma gama mais ampla de atividades econômicas. Exemplos incluem impostos sobre a produção industrial, o comércio internacional e a renda individual. Essa expansão dos sistemas tributários foi impulsionada pela necessidade de financiar os crescentes gastos do governo, incluindo a construção de infraestrutura, a manutenção de exércitos e a prestação de serviços públicos. A complexidade dos sistemas tributários aumentou consideravelmente, exigindo a criação de novas instituições e a contratação de funcionários especializados.
este período marca uma transição para os sistemas tributários modernos. O século XX foi marcado por duas guerras mundiais, que geraram uma enorme necessidade de recursos financeiros para os governos. Para financiar os esforços de guerra, os governos aumentaram os impostos e introduziram novos tipos de tributos. Uma das principais inovações do século XX foi a introdução de impostos progressivos, nos quais as pessoas com maior renda pagam uma porcentagem maior de seus rendimentos em impostos. Os impostos progressivos foram vistos como uma forma de redistribuir a riqueza e financiar programas sociais. Além disso, os governos também aumentaram os impostos sobre as empresas e sobre o patrimônio. As guerras mundiais tiveram um impacto profundo nos sistemas tributários, levando a um aumento da carga tributária e a uma maior complexidade. Atualmente, os sistemas tributários são complexos e abrangentes, abrangendo uma ampla gama de atividades econômicas. Os principais tipos de impostos incluem impostos sobre a renda, o consumo, a propriedade e o patrimônio. Os impostos financiam uma ampla gama de serviços públicos, incluindo saúde, educação, segurança e infraestrutura. Além de financiar serviços públicos, os impostos também são usados para promover o bem-estar social, através de programas de assistência social e de redistribuição de renda. Os sistemas tributários modernos são projetados para serem justos, eficientes e transparentes, embora a implementação desses princípios possa ser desafiadora. A complexidade dos sistemas tributários exige um conhecimento especializado e uma constante adaptação às mudanças econômicas e sociais. Os impostos são essenciais para o funcionamento das sociedades modernas. Os sistemas tributários evoluíram ao longo da história para atender às necessidades de cada época, refletindo mudanças sociais, políticas e econômicas. Compreender a história dos impostos é crucial para entender o papel fundamental que eles desempenham na vida moderna. Os impostos financiam serviços públicos essenciais, promovem o bem-estar social e contribuem para a estabilidade econômica. Se você achou este vídeo informativo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdo educativo. Quer se aprofundar ainda mais no tema? Deixe um comentário com suas dúvidas e sugestões para futuros vídeos.